A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o curioso e puder com o chocalho pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. A terra foi criada conforme a ciência humana há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Criada por um ser onipotente, onipresente, onisciente. Mesmo sem ter ainda o tempo e o espaço. Criou tudo a partir do nada, portanto. Então o planeta Terra é um dos milhões de outros corpos siderais que existem no universo. E é o único que comprovadamente tem vida orgânica. E a gente sabe que, pela própria história da humanidade e todos os livros de ciência do homem, que a Terra foi criada vazia, sem vida, árida, sem água. Em trevas, ou seja, a luz do sol não chegava à superfície da terra. Nós falamos que isso está na ciência humana, mas também está no capítulo 1, versículo de 1 a 2 do Gênesis. Árida, vazia, em trevas. Embora a terra tenha sido criada por um ser onipotente, onipresente, onisciente, não foi possível criar tudo de uma vez. E quando a terra foi criada, isso durante 1,5 bilhão de anos, não existia plantas na terra, porque Deus não tinha feito a chuva. E falando em plantas, nós estamos aqui nessa vegetação cinzenta, sem nenhuma folha. Até o cacto mandacaru está perdendo a cor verde por falta de clorofila, porque não consegue tirar os seus nutrientes do chão, porque não existe água no chão, para que a raiz, ao captar a água, capte também os nutrientes minerais. E sim as folhas dos arbustos, das árvores. Não existe o processo de fotossíntese, onde a planta, com seu recurso biológico, capta a energia luminosa e calorífica do sol para produzir com a água captada pela raiz, captada do chão pela raiz, se é que o chão tem água.
possa captar do chão por intermédio da raiz e possa captar da atmosfera a energia luminosa e calorífica do sol por intermédio das folhas para criar a clorofila, que é o sangue verde da planta. Então essas plantas cinzentas, desfolhadas, não estão processando a fotossíntese. E é sabido já pela a ciência humana que o vegetal foi criado depois de 1 bilhão e 100 milhões de anos que havia sido criada a Terra. Antes já tinham sido criados os micro-organismos, águas, fungo, bactéria, vírus, na água no estado gasoso. Porém, os vegetais e os animais unicelulares de corpos complexos só pode ser criada e mantida com água da chuva. Aí alguém diz, lá no oceano, a água que hoje existe no oceano é proveniente de um regime de chuvas. E tem mais a ser explicado. Embora no oceano tenha uma grande diversidade de animais, muito em maior número e variedade do que aqui nas terras emersas, fora dos oceanos, o vegetal não pode ser criado no oceano. Ou melhor, é raríssimo, porque lá no oceano não tem luz solar, não tem água doce. E o vegetal foi criado na água doce das chuvas. Não tem os gases atmosféricos, no oceano não tem. Tem parte do oceano que tem profundidade de 10 mil metros. A luz do sol não chega ali. E toda aquela vida que existe no oceano só é possível por conta da chuva, porque a chuva arrasta das terras emersas aqui onde nós estamos a matéria orgânica que vai alimentar os animais, que a gente poderia chamar de peixes, mas tem outras espécies de animais. E que vai alimentar as algas. Fala-se em plâncton, que não é um vegetal, mas é alimento que se transforma a partir do vegetal, ou da massa orgânica, como queira. Zooplâncton. Zooplâncton. Zoo significa animal. Então tudo que tem no oceano depende da água das chuvas, que acontece também lá no oceano, mas lá ela não traz nenhum efeito. Depende da água das chuvas aqui, nas terras emersas, fora dos oceanos, que vai arrastando toda a matéria orgânica, decomposta ou viva, aqui das terras emersas. Matéria orgânica vegetal e animal, a exemplo dos excrementos, levando para os oceanos para servir de alimentos para os seres vivos no oceano. Então o vegetal é o quinto elemento da natureza. E essa cobertura vegetal aqui a gente vê que é predominantemente 2 ou 3 espécies de plantas. Isso aqui vem há 200 anos sendo mantido nua, desmatado para os campos de lavoura e de pastagem do gado, no agreste. E essas plantas, como a gente diz, no máximo 3 espécies de plantas, incluindo os cactos. Predominante aqui são secundárias.
aqui existiu pelo menos 400 espécies de vegetais, a nível de árvores, arbustos e cactos. Mas à medida que o tempo foi passando, o homem ia desmatando, mantendo isso aqui nu. As sementes das plantas nativas desapareceram. O clima foi se tornando cada vez mais hostil. E as plantas que nasciam aqui, que eram árvores de grande porte, inclusive, como umburana, angi, caroeira, catingueira, mororó, ipê. Hoje a gente não vê nem a amostra. Não existe porque o clima já não permite elas nascerem e viverem aqui e também não existe a semente. E aqui nós estamos aproveitando. Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Aqui estão as formigas. Um formigueiro bastante, mais ou menos, uns 100 metros quadrados, cobrindo aqui uma área de uns 100 metros quadrados, tudo esburacado pelas formigas, e a gente não vê uma formiga sequer. Significa dizer que elas morreram porque não tinham o que comer. As formigas colhem folhas verdes e levam para as câmeras dos formigueiros para fermentar. Ou seja, se alimentam de fungos. Originário da planta decomposta, da folha verde decomposta dentro da câmara, com ausência de luz, baixa umidade. E foi o que aconteceu aqui, o formigueiro não tinha o que comer e morreu. Ninguém vê uma formiga nem para fazer remédio, como diria o matuto. Mas elas estiveram aqui durante muitos anos e se alimentando sempre dessa forma, com as folhas verdes das plantas que era fermentada no formigueiro para criar o fungo. Então tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. E a planta seca não é alimento para ninguém, porque planta seca é planta morta, a não ser para o fogo. E o vegetal é o quinto elemento da natureza. De tal forma que ao ser eliminado uma cobertura vegetal, o clima todo vai ficar, vamos dizer assim, vai ser tragicamente danificado o clima. Porque a planta, ela utiliza, cada metro cúbico de massa vegetal, utiliza 10 litros de água todo dia, a cada 24 horas. Então, se num hectare de terra tem 5.000 metros cúbicos de massa vegetal, multiplique isso por 10 litros por dia. E a gente sabe também que um metro cúbico de vegetal tem 650 litros de água. A gente vê então que o fato dessa vegetação estar morta. E ela liberou as folhas porque não tem água no solo. E para diminuir a dependência da água que não existe, a planta, pela sabedoria da natureza, foi preparada para depender de água todo dia. Enquanto que a oferta de chuvas aqui, além de diminuir em volume, vem diminuindo em tempo. Quando há 100 anos atrás, aqui chovia 5 meses por ano. Ou seja, tinha uma estação chuvosa que durava 150 dias. Hoje dura no máximo 100 dias. Enquanto há 100 anos atrás chovia em média 600 milímetros por ano, que é 600 litros de água por metro quadrado.
Hoje a média é de 400 milímetros. E tudo isso teve uma única causa: a eliminação da cobertura vegetal. Porque o vegetal é o quinto elemento da natureza. E essa eliminação não foi natural, mas artificial. O homem eliminou a cobertura vegetal nativa para abrir espaço para os seus campos de lavoura e de pastagem do gado. Só que fez isso de forma intensa, mantendo a terra nua até por 30 anos, sem vegetação nativa. E 80% das plantas que existiram aqui não existem mais, porque o clima, tudo aqui é desfavorável. O solo perdeu em espessura e fertilidade. Com as atividades do homem, mantendo a terra nua, porque a gente sabe que além do vegetal ser o quinto elemento da natureza, tudo que os outros seres vivos comem vem direto ou indiretamente das plantas. Só que essas plantas tinham tudo que o homem precisava para viver, mas ele optou em arrancar essas plantas nativas para impor sua lavoura, muitas vezes invasivas, que traz danos ao ambiente. E o resultado foi esse desastre. Nem a formiga consegue mais sobreviver aqui na maior parte do ano. E a tendência é se permanecer ano após ano sem vida, sem matéria orgânica vegetal para alimentar esse inseto chamado formiga, mas também alimentar todos os outros seres vivos, alimenta a própria planta. Quando a planta libera as folhas, essas folhas vão se tornar em matéria orgânica, em adubação, porque na folha tinha todos os nutrientes, todos os elementos da planta, e ela voltou ao chão para se transformar em adubo, adubação natural. E aí o homem bota fogo no seu roçado. Tem áreas aqui do Nordeste que nos últimos 200 anos foi desmatado e queimado 40 vezes. O solo morre, porque o solo é solo, não é só areia, terra, pedra. Solo, que significa, é por conta da matéria orgânica. Porque abaixo do solo está o subsolo, que não tem a mesma matéria orgânica e, portanto, lá não tem plantas. As raízes das plantas estão no solo. Mais de 90% da vida na terra está no solo. E o solo é o quarto elemento da natureza. E é um solo vivo, que também tem fungos e insetos. Um inseto, no caso, a minhoca, que é um animal. E tem outros micro-organismos além do fungo, que fazem parte da vida na terra, que estão no solo. E é do solo que a planta tira os nutrientes minerais e tira a água por intermédio da raiz. Então, nós estamos mostrando aqui como é que o homem destruiu de tal forma uma área dessa, que tinha no mínimo 4.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E hoje não, essa massa vegetal que está aí não tem nenhuma serventia para o homem. Não tem o que o gado comer daí. Não vai cortar essas varinhas fininhas para fazer cerca, porque ela vai se destruir logo, de imediato. Porque ele corta a planta seca, se despedaça com esse clima hostil. Então o homem tinha que mudar, principalmente fazendo com que esses 400 milímetros de chuva que caiu esse ano nessa área ainda estivesse aqui presente. O homem tem inteligência para captar e armazenar essa água para ela não ir embora, mas armazena no chão, a céu aberto, em açude, barreiro, barragem. Está aí o resultado.
O Rio Grande do Norte tem situação de secura e penúria, apesar de ter chovido uma média de 450 milímetros em 2025. Enquanto que no nosso sangue tem 80% de água. Na nossa massa encefálica tem 90% de água. A água doente é sangue e cabeças doentes. E sem água doce no estado líquido, o homem morre. Não tem como dessalinizar a água do mar para fazer agricultura. O homem da cidade, o cidadão, usa todo dia 200 litros de água. Metade dessa água é para dar descarga no vaso sanitário, no bidê, no mictório. A cada necessidade, como vai fazer lá, urinar, defecar, lá se vão 12 litros de água na descarga do vaso sanitário. Isso mostra que o homem cavou sua própria sepultura. A sua extinção foi programada a partir do momento que ele transformou a água da chuva em lixo. E depois a água desapareceu daqui. A água da chuva foge daqui, do chão, dos corpos dos animais, dos reservatórios, como o diabo foge da cruz. Só que a água vai embora e o diabo fica.